Fala, galera! Continuando, então, a nossa aula sobre a questão do lixo, tá? Só que nessa aula, a gente vai estar trabalhando, abordando algumas informações recentes, né? E que vão fazer com que, pelo menos assim, a Prof. Tabita espera, né? Que você reflita. A gente não está aqui para mudar a mentalidade de ninguém. A gente está aqui para apresentar alguma informação que você pode estar refletindo e tomando as suas decisões. Eu espero, obviamente, que você tome a melhor, né? Você tome a decisão mais acertada, tá bom? Mas é com você, galerinha. Vamos lá, então? O que a gente tem para a aula de hoje? Nós estamos falando sobre o lixo, né? Agora nós estamos na parte 2 e nós vamos falar sobre o consumismo e nós vamos falar sobre a disposição do lixo, tá? Por que a gente vai trazer essa informação da disposição? Que seja onde vai ser colocado, depositado esse lixo, porque existem diferenças entre os resíduos e os rejeitos, lembram, né? Então vamos continuar ali? Primeiramente, a gente vai falar, então, sobre a questão do consumismo. E aí, olha só, quando a gente observa essa imagem, a gente vê ali, né, uma mão se direcionando àquelas prateleiras. Sabe aquela mão nervosa? Aquela mão que não parece ser a mão de uma criança, né? Quando entra numa loja, você diz assim, vou sair. Aí ela quer ir junto com você. Por quê? Porque ela quer fazer companhia para você? Também, né? Mas ela está mais interessada em o que ela pode trazer para casa. Então ela vai lá, se for passar então por um setor de brinquedo, ela vai pirar. Mas não é só a criança que pira, né? Na imagem a gente pode observar aí essas duas meninas, essas duas jovens, olha só a euforia delas ao verificar algum produto na janela, na vitrine. Elas já estão cheias de sacolas, estão percebendo? Cheias de sacolas. Mas quando elas observaram aquele outro produto, elas enlouqueceram. Aí a gente vai colocar nessa aula um ponto importante, que é a questão de eu necessito ou eu não necessito? Tá bom? Vamos seguindo então? Então a gente está falando sobre o consumismo. O consumo, galera, olha aqui para mim. O consumir é eu ter necessidade de alguma coisa, por exemplo, o alimento. É uma necessidade fisiológica, eu preciso suprir, tá? Deu sede, eu preciso ingerir água. Deu fome, eu preciso ingerir os sólidos, os alimentos. É uma necessidade. Se eu não fizer, eu posso ter uma inanição. Eu posso ficar desidratada, certo? Não posso ficar sem. Então, existe o consumo. Eu vou consumir alimentos. Eu preciso me vestir? Sim. Calçar. Eu preciso ter higiene com o meu corpo? Então, eu preciso ter materiais de higiene. Então, são umas necessidades. Agora, nós estamos falando aqui, como a gente está falando de lixo, olha a palavrinha que a gente tem aqui. Aqui embaixo, né? Consumismo, tá bom? O consumismo é que é o problema. Por quê? Vamos dar uma olhada aí no que a gente tem como definição de consumismo. Vamos lá. O que é, então, esse consumismo? É caracterizado por uma compra em excesso. Tudo que é em excesso, eu gosto de doce? Gosto. Eu posso comer? Posso. Se eu não tiver algum problema com diabetes, né? Eu posso consumir tranquilamente, ingerir. Tá tudo bem. Só que um pouquinho. Fritura, eu vou dizer assim, nunca mais eu vou comer fritura. Não tem como, né, gente? É gostoso. As coisas fritas são gostosas, a gente não vai ficar mentindo aqui, né? Mas em excesso é o que é o problema, ou na frequência, todos os dias, comer lá uma coxinha, né? Um salgado, um pastel. Em escola a gente costuma muito, né? Taca aquele pastel pra dentro, banana frita,
tá? Então, isso é um problema. Por quê? Porque você está consumindo com muita frequência, então vai se tornar um excesso. Então, isso não é interessante para a sua saúde. Assim também como aquilo que você vai adquirir sem necessidade, meu querido. Sem necessidade. Para que eu preciso, para que eu tenho necessidade de ter, por exemplo, vou tocar na Feira das Mulheres, né? Para que eu preciso ter necessidade de ter 1000 pares de sapato? 1000 pares de sapato? Tem gente que tem, né? Para que tudo isso? Eu saio todos os dias. Quantas vezes por dia eu saio? Que lugares que eu frequento tanto para ter esse tanto de... Não é uma necessidade. Você está em excesso. Você precisa de sapatos, obviamente, para calçá-los, para proteger seus pés, enfim. E determinados ambientes vão escolher, selecionar os tipos de calçados que você vai usar. Você vai andar na mata de salto? Não rola, né? Então, você precisa selecionar esses produtos que você vai estar utilizando, tá bom? Mas o consumismo está nesse aspecto aí de excesso. Eu vou extrapolar a situação. Além de prejudicar o ambiente, o bolso também é prejudicado, tá bom? Vamos continuar lá? Então, esses produtos, muitas vezes, né, ou serviços, não são necessários à pessoa. As meninas ali ficaram na imagem, ficaram eufóricas, sei lá o que elas viram, né? Será que era uma bolsa? Porque eu adoro bolsa, né? Mas, não sei, ou sei lá, será aquela novidade de batom, né? Algum produto de maquiagem, né? A gente, as mulheres louquinhas, né? Mas, a gente tem que pensar também, aí os consumidores são diferentes, né? As preferências são diferentes também. Mas a pegada aqui é de você não exagerar. Porque se você exagera, os produtos que você comprou, adquiriu, que você não vai utilizar mais ou vai utilizar com pouca frequência, o que vai acontecer, galera? Vai ser descartado. Eu tenho um monte de sapato, mas eu não saio muito. O que vai acontecer com esses sapatos? O calor, a umidade vai danificar. Se é um eletrodoméstico, se eu não utilizar, também vai ficar prejudicado, porque a umidade do ar também pode danificar. E aí, eu vou jogar, eu vou descartar. Certo? É um problema? Com certeza. Vamos seguindo? Então, o conceito também está relacionado com materiais inconscientes, não, com maneiras, perdão, inconscientes e alienadas de comprar sem avaliar o impacto social e o impacto ambiental. Então, eu te chamo a atenção agora para a gente começar a olhar para essa questão, tanto social e ambiental também, de todos os produtos que chegam à nossa casa. Querido, olha aqui para mim. Você e eu somos responsáveis, né? Ah, professora, mas lá em casa quem compra tudo é minha mãe, é o meu pai. Você, com certeza, deve pedir alguma coisa para o seu pai e sua mãe, certo? Então, aquilo que você pede e que você é atendido, você tem o poder de escolha. Escolham produtos que podem ter um material, né, que pode entrar no processo de reciclagem, por exemplo, certo? Então, essas pequenas maneiras, pequenas atitudes podem fazer diferença quando a gente está falando na questão social e, obviamente, ambiental também. São pequenas atitudes que eu quero que você, aluno do 6º ano, comece a pensar. Por quê? Vocês são o nosso futuro, né? Então, se vocês começarem desde já a mudar a mentalidadezinha de vocês, pensar de uma forma mais ampla, não só no hoje, no agora, só em mim, né? Eu começar a pensar em tudo, né, que está ao meu redor, de que existem setores que ofertam trabalhos, que essas pessoas precisam desses produtos para trabalhar como o pessoal que trabalha com reciclagem nas cooperativas. Aí as cooperativas de alumínio, né, os de vidro, enfim, existem essas variedades aí, ou só de papelão, tá bom? Os resíduos sólidos. Então, essas pessoas, elas estão trabalhando com o que você
está disponibilizando, que são os teus resíduos. Ela não vai trabalhar com os teus rejeitos, vai trabalhar com os teus resíduos. São aqueles materiais que vão ser reaproveitados. Tudo bem? Vamos continuar? Olha lá então para a nossa telinha. Bom, se a gente permanecer nesse tipo de consumo exagerado, nós vamos pressionar ainda mais os ecossistemas da Terra e a sua capacidade de recuperação. Aí eu te chamo a atenção para um ponto importante que nós falamos nas aulas anteriores. Olha aqui para mim. É a questão do que é renovável e o que não é renovável. Tudo que existe na natureza, né? Ela está ali, foi produzido naturalmente, está ali naturalmente, só que o ser humano vai utilizando. Aí, com esse consumo, essa exigência, essa demanda exagerada, faz com que as indústrias queiram produzir cada vez mais para atender o seu público. E aí a gente vai aumentando essa demanda e reduzindo a quantidade de recursos naturais. Alguns são rapidamente, né, ou tem um processo mais rápido de regeneração. Outros demoram anos. Por exemplo, o petróleo é um produto natural, porém, demora muitos anos. Certo? As nossas florestas também, ultimamente, né, ultimamente não, há alguns anos, ela tem sido explorada com uma velocidade que nós hoje já estamos sofrendo esses danos. Como professora? Calor, meus queridos, umidade do ar. Quem mantém a umidade do nosso ar é a junção de todas as vegetações, a floresta. E aí o que acontece? Tirou a floresta, não tem proteção para o solo, não tem umidade no ar, aí você fica com aquele problema, né? Aquela coriza, já viu? Aquela coriza, no tempo tá seco, o teu organismo começa a lubrificar e começa a produzir aquela coriza para poder te proteger, porque todos os nossos órgãos respiratórios, tá? Precisam de umidificação. Se o ar está muito seco, o que vai acontecer? E nós vamos ter que liberar, tá? Então, esses danos já estão sendo sentidos na agricultura, né, principalmente, e a gente sabe que é da agricultura que nós chegamos, os alimentos chegam à nossa mesa, tá? Então, professora, eu nunca tinha pensado nisso, então eu nunca parei assim, sabe, para ficar refletindo realmente sobre isso. Mas então eu te chamo para esse momento, porque é importante. Você pode, pequeníssimas ações, tentar fazer a diferença, tá bom? Olha só, como consequências, olha para a nossa tela, como consequências das ações desenfreadas do consumo humano, nós podemos citar, isso foi feita uma pesquisa, né, o pessoal da Fiocruz ali, então eles pontuaram o seguinte, né, quais são essas consequências? Poluição do ar, isso é visível, né, com as queimadas, com as indústrias, enfim. Muitos carros na rua. Existem países aí que estão de parabéns mesmo, que reduziram assim, um grande número de carros na rua. Quem mora em condomínios, os vizinhos já se... eu trabalho para o mesmo lado, volto no mesmo horário, então a gente vai junto num carro, numa semana ou num dia, e no outro dia a gente vai com outro carro, então eles vão reduzindo. Então são ações... não, mas eu gosto de ir no meu carro. Gente, a gente tem que começar a pensar... Tá? Tem gente que vai querer me jogar pedra, mas a gente tem que começar a pensar um pouco mais coletivamente, porque no individualismo não está dando certo, nós não vamos suportar os efeitos. E vai ser para todo mundo. Para quem pensa de uma forma mais ecologicamente, socialmente correta, e quem não pensa, todo mundo vai estar no mesmo barco. Então, desmatamento, escassez de água, doenças infecto-contagiosas. Olha só quanto problema, quanto caos nós estamos produzindo. E, olha aqui para mim, foi feito, né, uma avaliação terrível de que os danos humanos, né, que a gente chama de antrópicos, feitos até hoje sobre o ambiente, são irreversíveis. A gente pode recuar um pouquinho para desacelerar, tá? Mas o que a gente já fez
Nós vamos estar colhendo aí essas ações. E, infelizmente, não são boas, tá bom? Vamos seguindo? Não se desespere, não, que vai dar tudo certo. Vamos continuando, então. Há 2 tipos de consumo, então, tá? Que devem ser refletidos por nós e que já estão sendo incorporados ao mercado. Então, quais são esses 2 tipos de consumo? Aí a palavrinha ali, ó, consumo consciente, ou Lawsomers. As professoras de português ou os ingleses de plantão, me perdoe pela pronúncia, né? Tentei chegar o mais próximo possível, Lawsomers, não sei. Se os meninos ali do estúdio se sabem, não sei, mas eu, enfim. Então, esse conceito aí, ele é um modo de vida, tá? Então, é uma escolha que valoriza a responsabilidade com o meio ambiente como forma de preservar e manter o meio social com maior qualidade. Então, olha o social entrando aí. Eu tenho que priorizar essa qualidade de todo mundo, tá? Qualidade de vida. Sendo este uma escolha do indivíduo, eu vou escolher consumir de forma mais consciente, ou seja, Lawsomers, né? Ok. Então, esse indivíduo toma para si esta consciência ambiental e social e transforma em ações no dia a dia capaz de mobilizar outras pessoas. Olha aqui para mim. Você já participou de algum evento na escola onde vocês, os professores ali propuseram como é que a gente chama? Uma coleta, vamos dizer, coleta seletiva aos arredores da escola. Ou distribuiu grupos ali no próprio bairro. Ou fez alguma ação nesse sentido, né, no dia do meio ambiente, enfim. A gente tem, normalmente os professores sugerem, né, nossas sugestões aí de atividades para marcar aquele dia, tá? Então, se você já fez participou de algum evento desse, professora, eu fui obrigada, porque estava quente e eu não queria não gosto disso, enfim. Mas, se você participou de coração, tá beleza, né? Ponto para você. Por quê? Porque são ações pequenas, parecem tão insignificantes. Ah, mas é só uma vez na vida que eles fazem isso. Mas fizeram. E você está fazendo o quê? Não é? Então, a forma de eu tratar o meu lixo, a forma de que eu vou consumir, vou em busca do que eu vou estar consumindo, trazendo para dentro da minha casa, né? Seja investimentos em calçados, em produtos, sei lá, qual seja a necessidade ali, para atender a minha família, tá? Então, eu posso agir localmente. E a partir de então, eu conseguir pensar, consumir de forma mais consciente. Tranquilo? Vamos seguindo? Porque ainda tem um outro conceito, que é o consumo ético, que é sustentável. Consumo que tem em consideração os direitos humanos, as condições de vida, de trabalho de todos os envolvidos no processo de produção de um determinado bem. A partir de então, eu vou começar a falar sobre essa questão de consumir eticamente, tá? Disposição do lixo é o termo que se refere ao descarte do lixo, ou seja, o rejeito. Então, eu posso ter 2 formas. Ou eu vou utilizar os lixões, ou eu vou utilizar os aterros sanitários. Os lixões não deveriam existir, galera, mas infelizmente existem. E aí você tem problemas como a produção de chorume, produção de gases como o metano e o CO2, né, que é o gás carbônico, que vão danificar com certeza o ar e também o lençol freático. Outra situação são os aterros sanitários. Só que os aterros sanitários são uma forma de minimizar um pouco mais esse impacto, tá? Porém, os custos para manutenção, para abrir esses aterros e manter isso, é muito caro. E aí, você vai ter todo um preparo para poder, nesse local, nessa área,
tratar tanto os gases quanto o chorume para não contaminar o quê? O lençol freático, certo? E liberar esses gases tóxicos para a atmosfera. Então, galera, olha só. Nesta aula a gente falamos sobre a forma de consumir conscientemente e também falamos sobre a destinação desses lixos, ou nos lixões ou nos aterros sanitários. E eu te aguardo para a nossa próxima aula. Beijão!